Olá pessoal, após desenvolver o projeto técnico no CAD, é importante que o profissional consiga imprimir corretamente esse projeto, utilizando ou uma impressora padrão, que pode estar instalada na sua casa, ou enviando o arquivo para a gráfica, ou até mesmo exportando o arquivo para PDF, fazendo a sua impressão usando o Acrobat Reader. Vai ser uma opção do profissional, mas ele tem que seguir normas da ABNT, tanto para o tamanho das margens e do carimbo. Nessa videoaula eu vou explicar um pouco sobre o layout e como a gente faz essas configurações. Eu sou o professor Manfredo Hope e vem comigo. Ok, pessoal, após abrir o CAD, lembre-se de verificar aqui no Draw Utilities se as suas unidades estão corretamente configuradas, tá? Então, precisão 0,00, centímetros, decimal, marcar o Clockwise aqui que eu gosto de deixar ativo e dar um OK para que todos os dimensionamentos do seu projeto fiquem perfeito. Agora nós vamos começar a trabalhar com a área de impressão. Essa área preta aqui do universo CAD, né, onde a gente está desenvolvendo o projeto, ela é chamada de Model. Então aqui embaixo tem 3 abas, olha, o Model, Layout 1 e Layout 2. O Model é como se fosse um universo paralelo, é o nosso universo CAD. Mas para a gente inserir esse projeto, para a gente enviar para uma gráfica, para ser impresso, por exemplo, nós precisamos, uma das maneiras de se trabalhar é com um layout, ok? Quando eu clico aqui no layout, observem que ele transfere para mim o layout para uma nova área, aonde ele mostra uma área delimitada, diferente do Model, que é delimitado. E nessa área delimitada, ele apresenta para a gente um papel. E nesse papel tem uma janela com o projeto que foi desenvolvido lá no Model. Ainda está sem escala, a gente depois vai aprender a configurar isso direitinho. Mas a grande questão é, qual formato de papel é esse que está sendo utilizado? Eu não sei, não é? O CAD automaticamente criou isso, então a gente precisa configurar. Então aqui eu tenho um layout 1 e tenho um layout 2. Se eu quiser criar mais uma folha de impressão, eu posso clicar no maisinho que criou layout 3. É super simples, né? Desenvolver aqui, criar mais layouts. E ele ainda tem uma outra opção. Se eu clicar com o botão direito aqui em cima do layout, ele dá uma opção aqui de mover ou copiar. Aqui eu posso, por exemplo, se eu tiver um layout já 100% configurado, eu posso clicar aqui, selecionar o layout, por exemplo, layout 3, Create Copy, dar um OK, que ele vai criar uma cópia aqui para mim do layout 3, ok? Deixar esses 3 layouts por enquanto. Vou voltar aqui no layout 1 e agora nós vamos começar as configurações iniciais dessa folha. Eu preciso identificar que formato é esse aqui que tá sendo apresentado na tela. Eu tenho que configurar isso. Como é que a gente faz para acessar essas configurações? A gente vai clicar com o botão direito aqui em Layout. Depois a gente vai até Page Setup Manager. Quando abriu o Page Setup Manager, ele vai mostrar para a gente essa janela. Nessa janela tem algumas opções da gente criar um novo layout, modificar um layout existente ou importar um que já esteja pronto em algum lugar do seu computador salvo. Nós vamos, nesse momento, clicar no Modify, que é para modificar. Então, vou selecionar o layout 1 e vou clicar em Modify. Depois que eu selecionei Modify, ele vai abrir essa nova área, essa nova janela, chamada Page Setup, que é onde eu vou, de fato, configurar o papel de impressão. A primeira opção que ele deixa disponível para a gente alterar aqui chama Printer Plotter Name. Aqui a gente vai colocar o nome da impressora que a gente quer imprimir. Por exemplo, aqui na minha casa eu tenho uma HP DeskJet 3630, que é essa aqui. Então, se eu quiser imprimir um projeto na minha casa, eu posso selecionar essa impressora. Só que uma coisa importante é que projetos de engenharia e arquitetura normalmente são desenvolvidos em papéis maiores do que um A4, né? A impressora residencial que ela imprime no máximo um A4. Projeto de engenharia e arquitetura, normalmente a gente imprime no A0, no A1, no A2, ou pelo menos no A3, né? Então no A3 já é bem raro, mas normalmente é do A2 para cima. E o mais comum
é a gente enviar um projeto para a gráfica, para que na gráfica seja impresso o projeto e depois você só vá lá, passa na gráfica e pegue as folhas impressas. Como você não sabe qual impressora está instalada na gráfica, você vai deixar aqui em cima como none, ok? Se você não souber, isso se você estiver enviando seu arquivo DWG para a gráfica. Só que agora eu vou entrar uma informação importante, turma. Evitem enviar o arquivo DWG para as gráficas, por várias questões. Uma questão importante é que se você envia o DWG para a gráfica, e na gráfica tem algum profissional mal intencionado, ele pode pegar o seu arquivo, depois alterar alguns dados e vender o seu projeto. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Eu mesmo já sofri um problema parecido com esse. Então eu recomendo que vocês, no lugar de enviar o DWG, que vocês enviem o arquivo em PDF. Como faz para enviar o arquivo em PDF? Você vai configurar o papel lá certinho, qual que você quiser, o A0, o A1, o A2, o A3. Você vai configurar o papel e enviar esse PDF. Para configurar o PDF, a gente faz o seguinte: em vez de colocar none aqui na impressora, a gente clica na setinha e vocês vão procurar essa opção aqui, ó, DWG to PDF.pc3. Então, eu estou avisando para o CAD, eu quero que ele pegue o arquivo DWG, que é a extensão do CAD, e transforme para um arquivo PDF. E vou dar um OK. Se nesse momento não aparecer DWG to PDF para você, é porque você precisa instalar no seu computador o Acrobat Adobe, tá? Como é que a gente faz para instalar? Vem aqui no site, ó, da Adobe, get.adobe.com.br e você vai instalar, você vai fazer o download aqui do Adobe. Pode fazer o download, que eu costumo desmarcar aqui para não instalar o McAfee, que é um antivírus, né? Eu normalmente não preciso instalar isso. E vou mandar fazer o download do arquivo aqui, baixar o arquivo gratuito. O arquivo é bem pequenininho, demora alguns segundos só para fazer o download e instalação. Depois que você instalar, aí vai passar a aparecer aqui no seu computador, tá? Se mesmo depois que você instalar não aparecer automático, só fecha o CAD e abre de novo, que ele vai conseguir fazer a leitura. Às vezes, pelo CAD já está aberto, às vezes ele pode ter alguma dificuldade de encontrar o PDF. Então, você vai colocar aqui DWG de PDF, depois você vai escolher o tamanho do papel que você quer desenhar. Pessoal, quando você colocou o PDF, aqui embaixo, né, apareceu uma lista enorme de possibilidades de papel. Tá? Os mais comuns de se trabalhar no Brasil são os papéis do formato ISO. Tá? Mas eu tenho aqui o ISO A1, o ISO A0, o ISO A4. E observe, por exemplo, que no ISO A4 tem ele 297 por 210 e 210 por 297. Qual que é a diferença? A diferença é que um está em formato paisagem e o outro está no formato retrato. Tudo bem? Tem uma outra coisa importante também, que eu acho que vocês já precisam começar a se preocupar, é que quando a gente coloca só o formato ISO, eu vou dar um exemplo aqui, eu vou colocar nessa folha aqui o ISO, pegar o ISO A3. Cadê o ISO A3 aqui? ISO A3 aqui, 420 por 297. Esse formato aqui de papel, ele é o formato deitado, né? O chamado paisagem. Vou dar um OK aqui, olha. Por que eu não gosto de usar e não indico que vocês usem só o ISO A3 ou o ISO A4, etc. Se você observar, aqui na minha tela, apareceu um pontilhado, ó, aonde ele delimita uma área de impressão. Mas essa área de impressão, ela não está no padrão da ABNT, ok? Então, para contornar, para tirar esse pontilhado aqui do papel, o que eu faço? Eu volto lá no Layout, Page Setup Manager, Layout 1, Modify, vou colocar aqui DWG de PDF, e em vez de usar o ISO A3, eu vou usar o ISO Full Bleed A3. No ISO Full Bleed A3, vou pegar aqui, o ISO
ISO Full Bleed A3 aqui, 420 por 297. O ISO Full Bleed A3 vai pegar aquele serrilhado e vai jogar para a extremidade da folha, aumentando a sua área de impressão. Então, sempre tentem trabalhar com a linha ISO Full Bleed, ok? Evitando trabalhar com ISO Full e só o ISO A3, ou qualquer linha do ISO, tá? Então, eu vou colocar aqui ISO Full Bleed A3 para ter a minha área de impressão cheia. Como nós estamos trabalhando no layout, aqui ele está perguntando assim, qual área que eu quero plotar? Vou deixar layout mesmo, ok? Uma nova informação importante. Aqui ele pergunta qual a escala que a gente quer de conversão do model para o layout. Não é escala de projeto ainda, tá, galera? A escala de projeto, assim, a sua planta, por exemplo, vai ficar na escala 1:50, 1:100, 1:200, a gente vai fazer lá na viewport. Aqui eu estou só fazendo uma conversão do que eu quero que o CAD, como se o CAD quer comunicar do model para o layout. Eu vou colocar aqui 10:1. Galera, memorizem isso. Se está na dúvida, coloca 10:1, tá? A não ser que você tenha uma outra diretriz, mas aqui deixe 10:1, sempre que você não souber o que fazer ou não entender, coloca 10:1, porque eu estou informando para o CAD que a cada 10 milímetros eu quero que seja igual a uma unidade lá do model, que vai ser 1 centímetro, porque 1 centímetro são 10 milímetros, tá? Eu vou colocar aqui 10:1. Na parte aqui de cima, voltando aqui para a parte de cima do lado direito, nós temos a opção de colocar o projeto ou preto e branco, ou colorido, ou em escala de cinza. Para deixar o projeto, o que significa isso? Se você quiser imprimir um projeto colorido, você vai deixar aqui habilitado como none. Aí seu projeto vai sair de acordo com as suas configurações dos layers e dos proprietors. Então, se, por exemplo, se você estiver desenvolvendo um projeto e sua parede estiver da cor magenta, na impressão vai sair a cor magenta. Só que imprimir projeto colorido é muito caro. Então, normalmente a gente imprime ou preto e branco ou escala de cinza, tá? 99% das empresas, na hora de fazer essa escolha, colocam aqui monochrome. Monochrome é uma única cor. Na verdade, o projeto preto e branco ele só imprime preto. O branco é o papel, ele não vai imprimir. Então, eu vou colocar aqui monochrome. O grayscale é para imprimir em tons de cinza. O que significa isso? Se você tem, por exemplo, um projeto onde tem um azul claro, um azul médio, um azul escuro, o azul claro vai ser um tom de cinza mais claro que o azul médio, que vai ter um tom de cinza mais claro do que o azul escuro. Então, o tom de cinza entre os três azuis vão ser diferenciados de acordo com a tonalidade do azul. Mas, no geral, a gente coloca aqui monochrome. Para finalizar, aqui embaixo, onde está assim, drawing or rotation, aqui ele está perguntando como que a gente quer que ele posicione o desenho dentro do papel. Aí a gente vai falar que a gente quer landscape. Observação, não é orientação do papel aqui. A orientação do papel nós colocamos aqui no paper size, onde a gente definiu aqui, por exemplo, o ISO Full Bleed 420 por 297 como landscape. Se eu quisesse usar o portrait, né, o retrato, eu ia fazer o 297 por 420. Mas então a gente está deixando aqui também landscape para o papel ficar, para o desenho ficar posicionado no papel do estilo landscape. Após fazer essas configurações, eu vou dar um OK e o CAD agora vai atualizar o formato do papel para mim. Olha lá que interessante. Aqui eu vou fechar. E nesse momento nós temos de fato um papel A3 de 420 de largura por 297 de altura, ok? E aquele portal, né, que a gente chama de viewport, que tinha aparecido inicialmente, que estava grande na tela, agora ficou pequenininho, porque a gente configurou o papel maior do que o papel que estava configurado antes. Nesse momento eu vou deletar essa viewport, porque a viewport é um tema para uma próxima videoaula. Vou deletar ela e agora nós vamos começar a aprender sobre margem e carimbo. Pensando
nos formatos do papel e nas escalas que a gente vai utilizar, e nas dimensões da margem do carimbo do layout, eu vou apresentar para vocês aqui uma questão importante que está na norma, tá, da ABNT, que são as dimensões dos vários tipos de papel e a margem necessária a se colocar em cada papel. Então, de acordo com a NBR 10068, o papel A0 ele tem 841 por 1.189 milímetros, o A1 tem 594 milímetros por 841 milímetros, o A2 tem 420 milímetros por 594 milímetros, o A3 297 milímetros por 420 e o A4 210 milímetros por 297 milímetros. Isso no formato retrato, tá? Se você quiser formato paisagem, basta inverter esses dois números. Então, por exemplo, o A3, enquanto no retrato ele é 297 por 420, na paisagem ele seria 420 por 297. Uma outra coisa que varia no formato do papel é a dimensão das margens, tá? Então, qual é a dimensão da margem? No papel A0 e no A1, a margem lateral esquerda ela tem 2,5 centímetros ou 25 milímetros, enquanto todas as outras margens, a direita, superior e inferior, vão ter 1 centímetro ou 10 milímetros. Já no A2, no A3 e no A4, a lateral esquerda se mantém em 25 milímetros, que são 2,5 centímetros, mas as outras margens, a direita, superior e inferior, elas são reduzidas para 7 milímetros. Então, tem um encurtamento, né, do tamanho da margem em relação à borda. E isso vai impactar, inclusive, depois no tamanho do carimbo do papel, ok? Aqui, nessa próxima imagem aqui, vou dar um zoom. Aqui eu apresento para vocês um papel A0. E no papel A0, observem que no canto lateral direito fica posicionado a margem. Isso vai funcionar para todos os formatos de papel, tá? Desculpa, a margem não, o carimbo aqui fica no canto lateral direito inferior, né? Então, todo o carimbo aqui, que contém as informações da legenda, precisam ficar posicionados nesse local. Por que isso? Para quando a gente dobrar o papel, o carimbo ele ficar exposto na primeira página da folha, tá? É importante que, independente do tamanho do papel que você esteja utilizando, após você fazer a dobradura dele, que você consiga juntar todos os papéis no formato visual do A4. Então, você vai ter um A0 que você vai dobrando, até ele ficar do tamanho do A4. E no A0, a gente faz essa dobra usando essas seguintes medidas aqui, ó. Então, vindo da lateral direita para a esquerda, a gente vai marcar 18,5 centímetros ou 185 milímetros. Depois a gente faz outra marcação de 185, outra de 185, outra de 185. Até aqui é tudo igual. Aí depois nós vamos colocar uma de 239 e outra de 210 até o final do trabalho. Por que isso? Quando a gente fizer essa dobra, todo esse papel vai ficar do tamanho de uma folha A4. Então vai ficar no formato bem fácil de levar para os lugares, de encadernar, etc. E essa dobra também tem que ser feita na horizontal. Na horizontal, a gente vai fazer as seguintes medidas: 297 de baixo para cima, tá? 297, depois 247. Realizando essa dobra, você vai ter um papel, como nessa imagem aqui, ó. Você vai ter um papel um A0 dobrado no tamanho A4. E essa mesma lógica a gente utiliza em todas as folhas. Aqui no A1, o A1 ele é a metade do A0. Então a gente vai usar as seguintes medidas: 185, 185, 130, 130, 210. E depois a gente divide o A1 na vertical só em dois lados, de 297 e 297. O A2 é a metade do A1. Então, observe que vai diminuindo a folha. Então, no A2, a dobra ela teria 185 por 96, 96, 96 e 121.
E na vertical, 297, que é a largura total de um A4, mais 123 para ficar dobrado. E no A3, que é a nossa última folhinha, o A3, aqui ó, o A3 ele tem deitado, ele tem 420 por 297 centímetros de altura. E aqui tem as dimensões aqui para vocês as dimensões da dobra. Tá? Então, no A3 ele não precisa ser dobrado verticalmente, porque quando ele está deitado, ele já fica da altura de um A4. E horizontalmente a gente vai usar uma dobra de 185, depois uma de 105, depois outra de 130 milímetros para que ele fique do tamanho de 1 a 0, ok? O formato, as dimensões do dobramento são de acordo com a norma 13142, ok? Então, norma da BNT. Então, vamos prosseguir agora que a gente já entendeu essa norma aqui, nós vamos usar esse papel aqui, tá? Para essa lógica aqui, para fazer o nosso desenvolvimento da nossa margem e depois do nosso carimbo. Então, depois que a gente já configurou o Page Setup Manager, se você tiver alguma dúvida, vai lá, clica no Page Setup Manager, Modify, verifica se está DWG PDF, fiz o Full Bleed, escala 10:1, monochrome, landscape, tá tudo certinho? Você vai dar um OK, beleza? Vou fechar aqui. Próxima missão, turma. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar agora a margem e o carimbo dentro, a gente vai começar a criar a margem e o carimbo dentro de um layer, ok? Nós temos duas opções. A gente pode criar ele dentro de um layer aqui já existente, mas eu particularmente gosto de criar um novo layer. Eu vou, para esse caso específico, eu vou criar um layer chamado margem e carimbo. Então, é uma das poucas exceções que eu gosto de fazer. Eu vou criar um layer margem e carimbo, vou colocar esse layer da cor preta e vou colocar a espessura dele de 0,30. Vou colocar ele como padrão. Depois que eu habilitei esse layer, agora eu posso fechar. Opa, aí. Vou fechar aqui a telinha do layer. Confiro aqui em cima se apareceu margem e carimbo. E agora eu vou começar a desenhar o carimbo, a margem aqui na folha. Para fazer isso, tem uma técnica bem simples que eu gosto de usar, que é o seguinte. Eu venho aqui no retângulo e clico aqui no botão, dou um zoom aqui na lateral esquerda, inferior dele. Dou um zoom aqui para pegar bem a pontinha aqui, ó. Aí eu ajusto o mouse aqui para ficar na pontinha e começo a abrir o retângulo. Olha lá que interessante, ó. Eu vou tirando o zoom, vou abrindo e tirando o zoom. E agora eu vou digitar o valor do eixo X e do eixo Y. Primeiro o eixo X. O eixo X são 420 milímetros. Então eu vou colocar aqui 42, que vão ser 42 centímetros, vírgula, 29,7. Opa, 29,7. Quando eu der um OK aqui, olha que legal. Vou selecionar aqui, não visualmente parece que não aconteceu nada, mas olha aqui, ó. Agora ele criou em volta da nossa folha uma margenzinha bem fininha, tá vendo? Ele criou essa margenzinha aqui, pegando todo o contorno externo da folha, que eu coloquei exatamente o tamanho do retângulo, o tamanho da folha, de 420 por 297. Aí agora a gente vai começar a ter o trabalho de colocar isso no padrão ABNT. O padrão ABNT diz que essa lateral esquerda aqui tem que ter 2,5. E as outras margens, para o A3, tem que ter 0,7. Então, após feita essa margem externa, eu vou selecionar a margem externa e vou clicar nesse botão aqui chamado Explode, para explodir, para separar as linhas da margem externa. Observe que agora as linhas estão separadas. Próximo passo, eu vou colocar as dimensões corretas de acordo com a BNT. Eu vou jogar essa margem aqui externa, 2 esquerda, 2,5 para dentro, as demais 0,7 centímetros para dentro, ou 7 milímetros. Eu vou digitar o comando offset para fazer isso. O comando offset é esse último comando aqui, ó. Eu posso utilizar ele ou digitar no teclado O Enter
2.5 Enter. E automaticamente ele veio para mim aqui, ó, com offset de 2,5. Vou fazer a mesma coisa agora para vista para a linha superior, lateral direita e inferior. Só que eu vou dar um offset agora de 0.7. Gente, não esqueçam que no CAD a gente utiliza ponto para referenciar a casa decimal e vírgula significa mudança de eixo, tá? Então, vou digitar O Enter, 0.7 Enter, clico na linha de cima, na lateral direita e na inferior, para dentro, jogando 0,7 centímetros em todas as direções. Próximo passo que eu vou fazer. Agora, a gente precisa... Uma coisa que está me incomodando aqui é que essas linhas externas, elas já não precisam mais ser utilizadas. Então, eu vou selecionar essas 4 linhas que a gente usou como auxílio para a construção e vou deletar. Aperto Delete no teclado. E agora, a última coisa é que essas linhas aqui, ó, também não precisam passar uma sobre a outra. Eu posso ajustar aqui. A melhor forma de ajustar essas linhas é usar o comando chamado Fillet. Com o Fillet ele está embaixo do trim aqui, ó. Com o Fillet, deixa eu clicar aqui em salvar o arquivo. Com o Fillet a gente consegue unir todos esses cantinhos aqui sem nenhum problema. Então, vou aplicar o Fillet aqui, por exemplo, no cantinho, ó, F Enter, clico nesse canto juntou a linha automaticamente. Nesse canto aqui também, ó, F Enter, clico sobre a linha, lateral esquerda, lateral direita e a inferior e a lateral direita, e ela automaticamente é unida, formando a margem perfeita. Então agora nós temos a margem aqui no papel A3, de acordo com a BNT, 2,5 na lateral esquerda e 0,7 nas outras laterais. O que está faltando agora é só o carimbo, ok? Para desenhar o carimbo, nós vamos usar o padrão da BNT. Existem 2 padrões de largura, que é para o papel A4, A3 e A2, e o outro padrão é para o A1 e para o A0. Como que funciona essa lógica? O carimbo, ele vai ter no papel A4, A3 e no A2, 17,8 centímetros de largura, e no papel A1 e no A0 vai ter 17,5 de largura. Isso acontece porque no papel A1 e no A0 nós temos 3 milímetros a mais no espaçamento da margem lateral direita. E esses 3 milímetros que ganha a margem lateral direita, ela retira do carimbo esse diâmetro. Então, se ganha 3 milímetros a mais, no A1 e no A0 a gente tem 1 centímetro de margem, enquanto nos outros papéis são 0,7 milímetros, né? Então, 0,7 centímetros. Então, essa é a grande diferença. Como a gente está configurando aqui no papel A3, então a gente vai fazer a largura do carimbo de 17,5. A posição correta do carimbo é ficar aqui do lado direito, na parte de baixo. A largura do carimbo, obrigatoriamente, tem que ser 17,5 ou 17,8, dependendo do tamanho do seu papel, e a altura pode variar de acordo com a quantidade de informações necessárias no carimbo. Então, para isso, você vai ter que verificar, por exemplo, qual que é o carimbo oficial do órgão que você está fazendo o seu projeto. Por exemplo, se você estiver realizando um projeto na Prefeitura de Belo Horizonte, a Prefeitura de Belo Horizonte já vai te dar um carimbo próprio dela para colocar nas pranchas. Se você trabalha numa empresa, a empresa já é consolidada, provavelmente essa empresa já vai ter um carimbo para cada tipo de projeto, para você colocar essas informações. Se você estiver criando a sua empresa ou precisar criar um carimbo, desenvolver um carimbo, aí você vai utilizar o carimbo usando a dimensão de 17,5 ou 17,8 e a informação necessária para o seu projeto. Eu vou para a nossa aula, né? Eu criei um modelo de carimbo
e para facilitar, né, o entendimento, né, do raciocínio da montagem do carimbo, e vou pedir para todos seguirem o mesmo modelo, ok? Então, vou posicionar o carimbo aqui no canto esquerdo, no canto direito, na parte inferior. Para começar a desenhar o carimbo, eu vou fazer o seguinte. Eu posso vir aqui ou usar o line e desenhar um retângulo, né, usando linhas separadas, mas eu prefiro usar o próprio retângulo para fazer isso. Aí o que eu faço? Eu clico aqui no retângulo, clico no ponto inicial, vou ligar aqui o snap para travar aqui, né? E agora eu vou jogar a medida do carimbo, ok? Observação, eu vou jogar o eixo X negativo para ele vir para o lado esquerdo. Se eu jogar positivo, ele vai vir para a direita. Então, eu vou jogar o eixo X negativo e o Y positivo mesmo para ele vir para o alto. Se eu jogasse o Y positivo, ele ia vir para baixo. Ok? Então, essa é a grande diferença. Ó. Se eu quisesse o retângulo nessa direção, eixo X e Y positivo. Se eu quero nessa posição invertida aqui, eixo X e Y negativos. Como eu quero para cá, eu quero o eixo X negativo e Y positivo. E vou jogar a medida do carimbo. O carimbo ele tem 17,8, ok? Observação, ponto no CAD significa eixo, significa casa decimal. E a vírgula significa mudança de eixo. Então, eu coloquei 17,8. Agora, eu vou colocar a vírgula para mudar de eixo. E a altura. A altura do nosso carimbo vai ter 3,5. Ah, aí, ó, esqueci de colocar o negativo. Eu tinha que colocar menos 17,8. Coloquei positivo, aí veio para cá, ó. Então, vou repetir o fato, ó. Vou colocar aqui de novo, ó. Pego o retângulo, vou clicar aqui. Agora sim, menos 17,8, 3,5. Agora ficou na posição correta. Ok? Próxima coisa que eu vou fazer, vou selecionar essa linha agora. Eu vou dar um explode para separar as linhas e começar a fazer o desenho oficial aqui do carimbo. Nesse processo agora, eu separei as linhas através do explode. Eu vou pegar essa linha lateral esquerda aqui, vou dar um offset de 2,5 para dentro e essa outra aqui, um offset de 2,5 para dentro. Eu posso dar o offset ou vir aqui no copy, que também funciona. Ó. Eu posso ir no copy, mover 2,5, enter. Também vai funcionar. Aqui, ó. Também vou pegar aqui o copy. 2,5 enter. Eu costumo mais usar o offset, né? Mas tanto faz aqui nesse caso. E agora a mesma coisa, para a linha de cima aqui, eu posso pegar o copy ou o offset, né? Se eu quiser pegar o offset, eu vou no teclado O enter e depois eu vou dar espaçamentos, uma informação importante. A nossa altura total aqui do carimbo é de 3,5. Eu vou querer colocar espaços para escrever as informações do carimbo. Esses espaços serão de 0,7 centímetros, tá? Ou de 7 milímetros, né? Então, vão ter 5 espaços de 7 milímetros. Posso pegar aqui o copy, por exemplo, ó, vou digitar aqui 0,7. De novo, 0,7. Copiar aqui. 0. Vou usar o offset para vocês verem, tá? Deixa eu deletar aqui o copy. O offset vai ficar mais natural. Eu vou digitar O enter. Clico no ponto. Jogo para baixo. 0,7 enter. Vou continuar agora. Se eu não sair do comando, olha, continua ativo o comando e eu só passo o offset basta clicar em cima da linha e clicar no sentido que eu quero fazer a cópia, né? Que ela vai ser copiada com a distância oficial. Agora, eu vou retirar esse pedaço aqui, ó, as linhas horizontais. Eu quero esse espaço aqui em branco para depois eu criar o logo da empresa, né? Ou da instituição. Vou vir aqui usar o trim. Vou pegar o trim, ó, e vou cancelar essas linhas. Vou fazer a mesma coisa com o trim nesse pedacinho aqui, ó. Vou pegar o trim e deletar essa primeira linha. E para finalizar, vou usar o trim de novo e deletar essa última linha vertical, a horizontal.
Então, cheguem nesse desenho aqui. Esse aqui é o desenho do carimbo, tá? E agora nós vamos começar a colocar as informações do carimbo, que são as informações relativas ao conteúdo, data, nome do autor do projeto, da instituição, ok? Então, para começar, vou colocar aqui, ó, nessa região aqui, é o nome da instituição. Tá? Então, você vai acrescentar isso se você estiver, por exemplo, desenvolvendo um projeto para sua empresa, ou criando uma empresa, ou fazendo um trabalho de faculdade, você vai colocar o nome da instituição. Para fazer isso, você vai clicar aqui no texto. Aí, nesse momento, você vai abrir uma caixa de texto, ó, dentro do seu local de escrita, e você vai digitar lá instituição. Instituição. Ok? Para definir o tamanho da fonte, observem que o espaçamento da nossa letra é de 0,7 centímetros, né? Então, a melhor fonte aqui, a melhor opção é usar ou fonte de 0,4 ou de 0,5 centímetros. Eu vou botar aqui de 0,4, que eu acho que vai ficar um tamanho mais harmônico, beleza? Então, olha lá, instituição. Vou dar um ajuste aqui com o Move. Vou pegar aqui o meu i da instituição ficou pequeno, ficou minúsculo, né? Deixa eu entrar aqui de novo e arrumar isso aqui. Então, instituição. Vou selecionar toda a fonte, colocar aqui de 0,4, dei um OK, vou vir com o Move e fazer um ajuste aqui na horizontal, só para não ficar coladinho ali na linha, né? E também eu vou fazer um ajuste aqui na vertical, deixar a letra em cima da linha horizontal. Depois que eu já tenho essa primeira letra formatada, se eu já sei que ficou boa, o jeito mais simples agora é eu copiar. Vou pegar o copy, eu vou copiar essa letra aqui para os outros campos e depois eu vou só editar os campos. Vou fazer o seguinte, ó. Agora, desabilitar o orto. E agora eu vou editar os campos com a letra que eu já criei. Então, primeiro vai ser a instituição, segundo vai ser o nome da disciplina, por exemplo, que você está trabalhando, ou o setor da sua empresa que você trabalha. Vou colocar aqui disciplina de representação, por exemplo. Que é a disciplina que a gente aprende a fazer imagens e carimbo. Representação. Depois, você vai colocar o seu nome. Eu vou colocar o meu nome aqui, por exemplo. Clicar 2 vezes, vou escrever Manfredo, Frederico, Felipe, Ope. Próxima coisa que eu vou escrever, aqui na parte de baixo, é o conteúdo do que tem nessa sua prancha. Então, se tiver uma planta, por exemplo, do primeiro pavimento e um corte, você vai colocar aqui, planta pavimento 1 e corte AB. Então, você vai colocar o conteúdo do que tem naquela prancha, né? Se for uma vista ortogonal, como uma vista frontal e uma perspectiva, você vai escrever vista frontal e perspectiva isométrica. Então, você vai escrever isso aqui. Para ajustar aqui, ó, não esqueça, só pegar um Move, coloco aqui bonitinho, ó, vai ficar certinho. Depois, na frente da representação, você vai colocar o número da sua sala, do seu grupo, né? Então, vou colocar aqui a turma. Embaixo da turma, a matrícula. Vou colocar o número da sua matrícula. Vou escrever aqui um número qualquer. 1, 2, 3, 4, 5. Vou escrever matrícula. Matrícula que não vai caber no campo, mas eu vou diminuir o tamanho da letra aqui só para depois vocês conseguirem saber que campo que é. Coloquei aqui um 0,30. Diminuir um pouquinho da fonte, vou fazer um ajuste aqui. Matrícula. Debaixo da matrícula, agora você vai colocar a data que você está executando aquele trabalho. E embaixo da data você vai colocar o número da prancha, ou o número do exercício que você está fazendo, né? Então, vou colocar aqui, por exemplo, exercício 01. Ok? Para finalizar,
Agora basta criar uma logo, né? Você pode vir aqui, por exemplo, com um retângulo e fazer um desenho qualquer representando a ideia de uma logo. Então aqui, por exemplo, peguei aqui, fez 3 desenhos, 3 retângulos. Vou criar aqui uma empresa, por exemplo, pode chamar Roupa Arquitetura e Engenharia. Aí eu colocarei aqui raio. Vou vir no Move para ajustar. E com isso o carimbo está pronto. Se quiser colorir aqui dentro do carimbo, basta utilizar o hatch, né, para fazer a inserção de cores ou texturas, etc. Mas por enquanto o nosso carimbo está montado. Então a prancha com margem padronizada pela BNT, 2,5 na lateral esquerda, 0,7 na superior, inferior e lateral direita para o papel A3 e carimbo de 17,8 por 3,5, com os afastamentos aqui de 2,5 entre essas linhas verticais, e aqui a mesma coisa, 2,5, e espaços entre as linhas horizontais de 0,7 centímetros, ok? Então, essa é a nossa prancha de projeto. Pessoal, muito obrigado pela participação, por assistir o vídeo até aqui. Um grande abraço e até a nossa próxima videoaula.